Você sabia que existe um costume praticado em quase todas as igrejas que, segundo as Escrituras, pode estar desagradando profundamente a Deus? Algo tão comum que fazemos sem questionar. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Se você faz isso dentro da igreja achando que está agradando a Deus, a Bíblia diz exatamente o contrário. E o mais sério, não é interpretação, não é opinião de pastor. Está escrito de forma clara no texto bíblico. Esse costume se tornou tão comum nas igrejas hoje que quase ninguém questiona mais, mas ele aparece nas Escrituras como algo que desagrada a Deus. Daqui a pouco eu vou abrir o versículo, ler palavra por palavra, e você vai entender por que isso está sendo normalizado, mesmo estando em desacordo com a vontade de Deus. Quando entrei pela primeira vez numa igreja evangélica, lá pelos meus 20 e poucos anos, fiquei impressionado com a intensidade das orações. Pessoas de olhos fechados, mãos erguidas, repetindo frases e mais frases, como se a quantidade de palavras pudesse medir a força da fé. Eu não entendia muito, mas aprendi rápido. Quanto mais você falava, quanto mais alto orava, quanto mais se mostrava fervoroso diante dos outros, mais espiritual você parecia ser. Passei anos fazendo exatamente isso. Orações longas, cheias de repetições, usando expressões que ouvia outros usarem. Senhor, eu te peço, eu te suplico, eu clamo, eu rogo. E quanto mais eu repetia, mais achava que Deus estava me ouvindo com atenção especial. Afinal, todo mundo fazia assim. Os líderes faziam assim. Como poderia estar errado? Até o dia em que abri a Bíblia e li algo que me deixou completamente sem chão. Estava ali, em Mateus capítulo 6, versículo 7, Jesus falando diretamente sobre oração. E o que ele disse não era um conselho gentil, era uma advertência clara, direta, sem rodeios. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Vãs repetições. Muito falar. Pensam que serão ouvidos. Cada palavra desse versículo caiu sobre mim como uma pedra. Eu estava fazendo exatamente o que Jesus disse para não fazer. E pior, estava fazendo isso achando que estava agradando a Deus. Aquilo que eu considerava um sinal de espiritualidade, de compromisso, de fervor, era justamente o oposto do que Cristo ensinou. Mas não para por aí. Jesus continua no versículo 8, explicando por que esse tipo de oração é inútil. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de o pedirdes. Ou seja, Deus não precisa que você repita 10, 20, 50 vezes a mesma coisa. Ele não é surdo, ele não está distraído. Ele sabe exatamente o que você precisa antes mesmo de você abrir a boca. E ainda assim, em quase todas as igrejas hoje, o que vemos? Orações intermináveis, repletas de repetições, como se Deus fosse responder pela insistência, pela quantidade de palavras, pelo volume da voz. Frases prontas que se repetem culto após culto. Senhor, derrama tua unção. Senhor, abre os céus. Senhor, toca neste lugar. Tudo isso dito de forma mecânica, automática, sem reflexão, sem conexão real com o coração. Jesus foi extremamente claro. Ele comparou esse tipo de oração com a prática dos gentios, ou seja, daqueles que não conheciam a Deus. Eles achavam que pelo muito falar seriam ouvidos. Mas nós, que conhecemos a Deus, que temos acesso direto a Ele através de Cristo, deveríamos saber que não é assim que funciona. Deus não se impressiona com palavras bonitas, com frases de efeito, com discursos longos e elaborados. O que Deus quer é verdade, sinceridade. Um coração quebrantado, humilde, que se abre diante dele sem máscaras, sem performances, sem tentar impressionar. O salmista Davi sabia disso. No Salmo 51, versículo 17, ele escreveu algo profundo. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
Não é a quantidade de palavras, não é a altura da voz, não é a aparência de espiritualidade diante dos outros, é a condição do coração. E quando oramos com vãs repetições, estamos mais preocupados com a forma do que com o conteúdo, mais interessados em como parecemos aos olhos dos outros do que em como estamos diante de Deus. Isso me fez pensar em outro texto, também em Mateus, no capítulo 23. Jesus está confrontando os fariseus, aqueles líderes religiosos que eram mestres em aparências. Ele disse: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade." Em outras palavras, vocês se preocupam com o que os outros veem, mas por dentro estão vazios, corrompidos, longe de Deus. E não é exatamente isso que acontece quando oramos para impressionar. Quando usamos palavras bonitas, frases prontas, repetições intermináveis, não para falar com Deus, mas para que os outros vejam o quanto somos espirituais. Limpamos o exterior, mas o interior permanece intocado, distante, frio. Jesus não estava apenas ensinando sobre técnica de oração, ele estava revelando algo sobre o coração humano, nossa tendência de substituir intimidade por ritual, nossa preferência por aparências em vez de verdade, nossa facilidade em transformar algo vivo, como a oração, em algo mecânico, morto, vazio. E o que é mais triste nisso tudo é que muitas pessoas sinceras, com o coração puro, com desejo genuíno de agradar a Deus, estão presas nesse modelo de oração porque foi isso que aprenderam. Ninguém nunca parou para questionar. Ninguém nunca abriu a Bíblia e leu o que Jesus realmente ensinou sobre como orar. A igreja primitiva, aquela descrita no livro de Atos, tinha uma característica marcante. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas note algo importante. Não diz que eles perseveravam em orações longas, em orações cheias de repetições, em orações para impressionar. Apenas diz que oravam, e oravam de acordo com o que Jesus ensinou. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está questionando, refletindo, buscando entender melhor. E isso é bom, isso é necessário, porque a verdadeira espiritualidade não tem medo de questionar tradições, de confrontar costumes, de voltar para a palavra e perguntar: será que estamos fazendo isso do jeito certo? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para continuar essa jornada de descoberta e aprofundamento nas verdades bíblicas que muitas vezes ficam escondidas pela tradição. A questão não é apenas repetir palavras. O problema vai muito mais fundo. É sobre a mentalidade por trás dessas repetições. É sobre achar que Deus responde por insistência mecânica, como se ele fosse uma máquina que precisa ser acionada várias vezes até funcionar. Como se precisássemos convencê-lo, persuadi-lo, cansar sua resistência com nossas palavras intermináveis. Mas quando Jesus ensinou sobre oração, ele apresentou um modelo completamente diferente. Logo depois de advertir contra as vãs repetições, ele disse: "Portanto, vós orareis assim." Então, apresentou o que conhecemos como Pai Nosso. Conte quantas palavras tem essa oração. No original grego, são apenas 66 palavras. 66. Simples, direta, profunda, completa. Nenhuma repetição desnecessária, nenhum floreio para impressionar. Apenas uma comunicação sincera entre um filho e seu pai. E mesmo assim, essa oração curta abrange tudo o que precisamos dizer a Deus. Reconhecimento de quem Ele é, submissão à sua vontade, pedido pelas necessidades diárias, confissão e perdão, proteção contra o mal. Tudo ali, em poucas palavras, mas com profundidade infinita. Compare isso com o que vemos hoje. Orações que duram 30, 40 minutos, onde as mesmas frases são repetidas dezenas de vezes.
onde o nome de Jesus é invocado como um mantra, como se a repetição do nome tivesse poder mágico. Não estou dizendo que orações longas sejam sempre erradas. Estou dizendo que orações cheias de repetições vazias, sem conexão real com o coração, sem verdade, sem sinceridade, essas sim desagradam a Deus. Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos dá uma revelação profunda sobre oração. Do mesmo modo, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Não são palavras elaboradas. Não são discursos ensaiados. São gemidos que nem conseguimos expressar em linguagem humana. Isso mostra que a verdadeira oração, aquela que toca o coração de Deus, muitas vezes nem precisa de palavras. É um clamor da alma, uma dor profunda, uma necessidade genuína que o Espírito Santo traduz diante do Pai. Não precisa ser longa, não precisa ser eloquente, precisa ser verdadeira. Lembro de quando descobri isso na prática. Eu estava passando por um momento difícil, uma crise familiar que me deixou completamente quebrado. Tentei orar do jeito que sempre fiz. Comecei com as frases de sempre. Senhor, eu te peço, eu te suplico, mas não saía. Simplesmente não conseguia. As palavras pareciam vazias, mecânicas, inúteis diante da dor que eu sentia. Então parei. Fiquei ali, em silêncio, apenas sentindo o peso daquela situação. E de dentro de mim saiu apenas um gemido. Pai. Foi só isso. Uma palavra. Mas carregada de tudo que eu sentia. Desespero, confiança, entrega, dor, esperança, tudo resumido naquela única palavra. E pela primeira vez em muito tempo, senti que realmente havia orado. Não porque usei muitas palavras, mas porque usei o coração. É exatamente isso que Deus quer. Ele quer nosso coração, não nossa performance. Ele quer nossa verdade, não nossa máscara de espiritualidade. E quando enchemos nossas orações com repetições vazias, estamos, na verdade, construindo uma parede entre nós e Deus, em vez de criar uma ponte de intimidade. Jesus foi duro com aqueles que oravam para serem vistos pelos homens. No mesmo capítulo 6 de Mateus, versículo 5, ele disse: "E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Eles já receberam sua recompensa, a admiração das pessoas, os elogios, a reputação de espirituais. Mas de Deus, nada. E quantas orações hoje são feitas exatamente com esse propósito? Para que os outros vejam, para que os outros ouçam, para que os outros admirem. Orações públicas que mais parecem shows, performances ensaiadas, discursos preparados. O microfone aberto, a voz impostada, as frases de efeito. Tudo para impressionar a plateia, não para falar com Deus. Jesus ensinou o oposto. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. No secreto, onde ninguém vê, onde não há plateia, onde não há necessidade de impressionar. Ali, apenas você e Deus, sem máscaras, sem performances, sem fingimentos. Não significa que toda oração precisa ser feita sozinho. Significa que o motivo da oração não pode ser a aprovação dos outros. Mesmo em público, mesmo em grupo, a oração precisa ser dirigida a Deus, não aos ouvidos humanos ao redor. Precisa nascer do coração, não de um roteiro decorado. Um dos exemplos mais lindos de oração curta e poderosa está em Lucas, capítulo 18. Jesus conta a parábola de dois homens que foram ao templo orar, um fariseu e um publicano. O fariseu orou assim: Ó Deus, graças te dou,
porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Uma oração longa, cheia de autoexaltação, de comparações, de orgulho disfarçado de espiritualidade. O publicano, porém, estando em pé de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Apenas uma frase, 9 palavras no original. Mas Jesus disse que foi esse homem, o publicano, quem desceu justificado para sua casa. Não aquele que fez a oração elaborada, longa, impressionante, aquele que fez a oração curta, simples, verdadeira. Essa parábola destrói qualquer ideia de que Deus se impressiona com quantidade de palavras. Deus se importa com a qualidade do coração, com a humildade, com a verdade, com o reconhecimento sincero da nossa necessidade dele. E tudo isso pode estar presente em uma oração de 9 palavras ou ausente em uma oração de 9.000 palavras. Outro ponto importante é entender de onde vem esse costume de repetições nas orações. Muitas vezes vem de religiões pagãs, onde acreditavam que a repetição tinha poder em si mesma, que quanto mais você repetisse o nome de um Deus, mais atenção conseguiria, que a insistência mecânica forçaria uma resposta. Jesus está dizendo claramente não. Isso não funciona com o Deus vivo e verdadeiro. Ele não é como os ídolos mudos. Ele é Pai. E um pai não precisa que seus filhos repitam 50 vezes a mesma coisa para entender o que eles querem. Imagine você com seu filho. Ele chega até você e começa: pai, eu preciso. Pai, eu preciso. Pai, eu preciso. Pai, eu preciso. Repetindo sem parar, sem dizer exatamente o que precisa, apenas repetindo a mesma frase indefinidamente. Como você se sentiria? Provavelmente diria: filho, para de repetir e me diz logo o que você quer. Calma, fala direito. Eu estou aqui, estou te ouvindo. Deus não é diferente, Ele está ouvindo. Não precisa gritar, não precisa repetir, não precisa insistir mecanicamente. Precisa apenas falar a verdade do seu coração. O que torna tudo isso ainda mais sério é que muitas pessoas genuínas, com fé verdadeira, com amor sincero por Deus, estão presas nesse modelo de oração e nem percebem. Elas cresceram vendo os líderes orarem assim. Ouviram durante anos que oração poderosa é oração longa, cheia de palavras, cheia de clamor. E nunca ninguém parou para mostrar o que Jesus realmente ensinou sobre o assunto. Essas pessoas não estão fingindo, não estão tentando enganar ninguém. Elas realmente acreditam que estão agradando a Deus com suas orações repletas de repetições. E é por isso que precisamos voltar às Escrituras. Precisamos ter coragem de questionar tradições, de examinar costumes, de perguntar: será que isso que estamos fazendo está alinhado com o que Cristo ensinou? A Bíblia nos dá exemplos claros de orações poderosas que não dependiam de repetições vazias. Ana, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, estava desesperada porque não podia ter filhos. Ela foi ao templo e orou. O texto diz que ela orava no seu coração, só se lhe moviam os lábios, porém não se lhe ouvia voz alguma. Uma oração silenciosa, sem palavras audíveis, apenas o coração derramado diante de Deus. E essa oração foi tão poderosa que Deus respondeu, e ela concebeu Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Compare isso com o espetáculo que muitas vezes vemos hoje. Orações gritadas, com o microfone aberto para que todos ouçam. Como se Deus precisasse de amplificação. Como se a intensidade do som medisse a intensidade da fé. Ana nos ensina que Deus ouve o sussurro do coração. Ele não precisa de volume, precisa de verdade. Outro exemplo profundo está em Neemias. Quando o rei Artaxerxes perguntou a Neemias o que ele queria, Neemias capítulo 2, versículo 4, diz: então orei ao Deus dos céus. Foi uma oração rápida. No meio de uma conversa,
provavelmente silenciosa, apenas em pensamento. Não houve tempo para repetições, para frases elaboradas, para performances espirituais. Foi direto, sincero, urgente. E Deus respondeu imediatamente, movendo o coração do rei a favor de Neemias. Isso nos mostra algo crucial. A eficácia da oração não está na forma, mas no relacionamento. Neemias tinha uma conexão real com Deus. Ele podia orar a qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer jeito, porque não dependia de fórmulas, dependia de intimidade. E intimidade não se constrói com repetições mecânicas. Intimidade se constrói com sinceridade, com vulnerabilidade, com verdade. Paulo, em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 19, faz uma das orações mais profundas do Novo Testamento. Ele ora para que os crentes sejam fortalecidos no homem interior, para que Cristo habite nos corações pela fé, para que sejam capazes de compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. É uma oração cheia de profundidade teológica, de desejo genuíno, de amor pastoral. E não tem uma única repetição vazia. Cada palavra tem peso, significado, propósito. Quando comparamos essas orações bíblicas com o que se pratica em muitas igrejas hoje, a diferença é gritante. As orações da Bíblia são diretas, profundas, carregadas de significado. As orações modernas, muitas vezes, são longas, vazias, cheias de palavras que não dizem nada, apenas preenchem o tempo, apenas criam uma atmosfera de espiritualidade superficial. E sabe qual é o perigo maior nisso tudo? É que quando transformamos a oração em ritual, em performance, em repetição mecânica, perdemos o que ela realmente deveria ser. Comunicação íntima com o Pai, conversa sincera com o Criador, abertura de coração com aquele que nos ama incondicionalmente. A oração deixa de ser relacionamento e vira religiosidade, deixa de ser vida e vira tradição morta. Jesus abordou isso de forma ainda mais direta em outra passagem. Em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, ele citou o profeta Isaías dizendo: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens." Em vão, adoração vazia, palavras sem coração. Lábios que falam, mas alma que está distante. Não é exatamente isso que acontece com orações cheias de repetições vazias? Os lábios se movem, as palavras saem, mas onde está o coração? Onde está a conexão real? Onde está a verdade profunda da alma diante de Deus? Muitas vezes, em lugar nenhum. Apenas um hábito religioso, uma tradição aprendida, um costume perpetuado sem reflexão. E o mais triste é que isso afasta as pessoas de Deus em vez de aproximá-las. Quando alguém descobre que a oração não precisa ser aquele ritual complicado, cheio de regras, cheio de frases prontas, mas pode ser uma conversa simples e sincera com o Pai, tudo muda. A vida de oração deixa de ser um peso e se torna um prazer. Deixa de ser obrigação e se torna privilégio. Pense em Elias. Em 1 Reis, capítulo 18, ele estava no Monte Carmelo, desafiando os profetas de Baal. Eles gritaram, se cortaram, repetiram clamores durante horas. Desde a manhã até a hora do sacrifício da tarde, invocando o nome de Baal, e nada aconteceu. Quando chegou a vez de Elias, ele fez uma oração simples, direta, sem gritos, sem repetições intermináveis. E o fogo de Deus desceu imediatamente, consumindo o sacrifício. O contraste não poderia ser mais claro. Os profetas de Baal pensavam que pelo muito falar seriam ouvidos. Elias sabia que Deus responde à fé verdadeira, não à quantidade de palavras. E o resultado mostrou quem estava certo. Deus não precisa de convencimento, não precisa de insistência mecânica, precisa de um coração disposto, humilde, confiante.
Outra dimensão importante dessa questão está em Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Abominável. Palavra forte. Deus está dizendo que se não obedecemos sua palavra, se fechamos nossos ouvidos aos seus mandamentos, nem adianta orar. Nossa oração se torna abominável aos olhos dele. E o que Jesus está ensinando em Mateus 6 sobre oração faz parte da lei de Deus, da instrução divina sobre como nos relacionarmos com ele. Se ignoramos esse ensinamento, se continuamos orando com vãs repetições, mesmo depois de saber que isso desagrada a Deus, nossa oração entra nessa categoria, não importa quão eloquente seja, não importa quão longa seja. Se não está alinhada com a vontade revelada de Deus, é abominável. Isso deveria nos fazer parar e refletir seriamente. Quantas horas passamos orando de forma que Jesus explicitamente disse para não orar? Quantas vezes repetimos as mesmas frases, os mesmos pedidos, as mesmas expressões, achando que estamos sendo espirituais, quando na verdade estamos fazendo exatamente o que Cristo disse para não fazer? Não estou dizendo que você precisa abandonar a oração. Estou dizendo que você precisa abandonar a oração vazia. A oração que é só palavras sem coração. A oração que busca impressionar pessoas em vez de tocar o coração de Deus. A oração que confia em repetições mecânicas em vez de confiar na graça e no amor do Pai. O próprio Jesus, quando estava no Getsêmani, na noite antes de sua crucificação, nos deu o exemplo mais puro de oração verdadeira. Em Mateus 26, versículo 39, ele orou: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Simples, direto, profundo, verdadeiro. Não há repetições vazias, não há frases de efeito. Apenas a alma humana de Cristo em total submissão e confiança ao Pai. Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, orou dessa forma, por que achamos que precisamos orar diferente? Por que achamos que nossas orações precisam ser mais elaboradas, mais longas, mais cheias de palavras do que as orações de Cristo? Será que sabemos mais sobre oração do que aquele que é o caminho, a verdade e a vida? Chegamos ao fim desta reflexão profunda sobre um costume tão enraizado em nossas igrejas, mas que precisa ser questionado à luz das Escrituras. Vimos claramente que Jesus nos advertiu contra as vãs repetições, mostrando que Deus não se impressiona com quantidade de palavras, mas com a verdade do coração. Ele deseja intimidade, não performance, sinceridade, não ritual vazio. Quero agradecer profundamente por você ter chegado até aqui. Sei que este conteúdo pode ter mexido com algumas certezas, pode ter desafiado tradições que você pratica há anos, mas é exatamente isso que a palavra de Deus faz. Ela nos confronta, nos transforma, nos leva de volta ao caminho verdadeiro. Se este vídeo tocou seu coração, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa mensagem e, principalmente, comente abaixo suas reflexões, suas dúvidas, sua jornada de descoberta espiritual. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Há muito mais verdades bíblicas profundas esperando por você. Que Deus abençoe ricamente sua vida